Obrigada a vocês, obrigada aqui por estarem aqui com a gente, né? E vai ser gostoso porque a gente vai bater um papo, né? Sobre... Óbvio que a minha área de expertise não é educação financeira, né? Eu tenho um histórico assim, eu saí da faculdade de educação, fui fazendo um caminho voltado para a neurociência, mas hoje eu sou neuropsicóloga. E tenho assim, né, tenho um trabalho mais literário também, de livros, como palestrante, enfim, mas o meu forte mesmo é o atendimento a jovens. Então eu vejo a importância mesmo dessa educação financeira, dessa educação voltada para a gestão, não só para a gestão deles enquanto indivíduos, pessoas, né, mas desses recursos todos. E acho assim que nós já estamos para lá de ser necessário, né, disso entrar mesmo, não só na educação básica, mas em todos os espaços, inclusive não é só da educação de crianças e jovens. O seu filho que tem 40 e tantos, por exemplo, eu não tive essa educação financeira e eu preciso, né, porque são os nossos recursos e então hoje eu vou usar um pouco da minha expertise, né, de neurociência voltada à educação para vocês entenderem como que a geração Z funciona, porque quando a gente entende, né, eu costumo até brincar com eles, a gente pega um celular, na hora que a gente entende como funciona o celular, a gente usa muito melhor o celular, né? Então, entender como a cabeça deles funciona, como que eles aprendem, como que eles interagem, nos ajuda a ajudá-los também, né? Então, essa aqui deixa eu só ver como é que isso aqui está funcionando. Bom, então, eu vou começar com uma pergunta, eu gosto de começar com uma pergunta que é, o que a gente quer para os nossos filhos? O que vocês querem para os filhos de vocês? Acho que essa pergunta parece simples, né? Mas não é nada simples. O que está por trás disso e o que está à frente disso? Mas é importante a gente pensar com profundidade sobre essa pergunta. A princípio, o que vem, né? A gente quer felicidade, independência, que eles encontrem um propósito, que eles tenham saúde, enfim, são vários tópicos que eu tenho certeza que vocês iriam concordar comigo. Agora, qual que é o nosso papel, qual que é a nossa contribuição para esse processo? Né? Uma coisa é quem eles são e outra é o que a gente pode fazer, qual que é o nosso papel. E isso, quando eu coloco dessa forma, eu não estou dizendo só para os pais, eu estou dizendo também o papel dos avós, dos tios, da comunidade, de governo, porque hoje ninguém educa sozinho. É uma ilusão que a gente tem achar que nós somos 100% né, voltados para a educação dos nossos filhos, porque ainda mais hoje com a forma como o digital caminha, né? Eu arrisco aqui dizer que o que a gente pode fazer? A gente pode dar apoio emocional, a gente pode ajudar nas escolhas, a gente pode prover educação, boa educação, educação de qualidade, né, com cuidado, valores. Muitos de vocês, talvez, uma estrutura mais ligada à espiritualidade, independente da religião em si, mas sim coisas que sustentam, né, independente de valores materiais, exemplos, saúde, o bem-estar, né, bem-estar, a saúde mental, porque não sei quem comentou aqui hoje, muitas vezes a gente pensa, né, dar segurança para os filhos e tal, mas sem saúde mental, sem filhos que estão saudáveis mentalmente, o que é que a gente deixa, né? Pode deixar milhões e esses milhões não vão valer, né?
Então, claro que cada família tem as suas variações, as suas particularidades, os seus credos, a sua visão de mundo, né? Mas, a princípio, o que a gente busca, e eu tenho certeza que cada um de vocês, ainda mais vocês aqui, né? Que estão aqui 5 horas da tarde de sábado, vindo, né, ouvir algo que não tem exatamente a ver com o mundo financeiro, mas algo que transcende e que, na verdade, é base disso, que é a origem do comportamento, né? Como que a gente pode fazer melhor essa gestão emocional e do comportamento dos filhos, né? Opa, acho que eu pulei uma a mais aqui. Bom, parece fácil a gente pensar nesses itens, né, do que a gente busca. Tá bom. Vou pedir ajuda para o meu assessor aqui. Marido também. Né, as nossas... Quando a gente olha hoje para a juventude, quando a gente olha para os jornais, a gente fala assim, nossa, será que a gente está fazendo tudo certo? Né? Porque se a gente estivesse fazendo tudo certo, será que a gente ia ver mais de 8 milhões de jovens da geração Z que estão com dívidas atrasadas? Será que eles não entendem dos recursos que eles têm? Será que eles não que eles só se arriscam? Será que eles não se importam? Né? Apenas 25% dos jovens de 18, entre 18 e 30 anos, fazem controle financeiro. Será que eles não sabem fazer? Será que eles não entendem de matemática? Será que eles não veem as necessidades da família? Que eles não veem as dificuldades que existem? Né? E aí vai entrar a questão que vocês aqui já colocaram, que a gente intui que é a base de tudo isso, que é a ansiedade, esse excesso de ansiedade que a gente vive hoje e o quanto as crises de ansiedade estão trazendo, isso é um episódio numa escola, mas o quanto que essa má gestão emocional está levando a esses jovens extrapolarem, e mesmo jovens que são altamente competentes intelectualmente, eles sucumbem mediante a não gestão emocional. É importante falar um aspecto que, claro que eu estou colocando aqui, porque assim, o QI mundial só declina a partir do ano 2000, né? A gente teve um up assim, do QI até mais ou menos 1990, e desde então o QI só abaixa. O Brasil está entre os piores QIs, mas eu preciso falar para vocês que a gente está aqui falando, não é dessa média de QI, a gente está falando dos nossos filhos, das pessoas que têm um QI privilegiado, em termos de capacidade, de potência de capacidade, mas mesmo esse QI, ele está sendo limitado e comprometido do ponto de vista de tomadas de decisão emocional. Então, a gente está falhando nesse aspecto, mesmo quando a gente dá a melhor escola, a melhor faculdade, a melhor universidade, Harvard, que seja, a gente está falhando em algum sentido nesse aspecto. E eu gosto muito não sei se vocês, quem me conhece sabe que eu tenho uma história muito na náutica, então eu gosto de fazer muita metáfora de embarcação. E embarcação é muito bacana se a gente pensar também que no mundo de hoje, que a gente não pode se prender muito às coisas, pensar num barco, né, como cada jovem sendo um barco que tem que navegar e que vai ter ondas, calmarias, tempestades. Eu acho que fica um jeito fácil da gente já ir montando o nosso mindset do que nós precisamos de fato prover para eles, né? E aqui a gente vê que, apesar, né, de navegar ser preciso, a gente vai encontrar, e o jovem vai encontrar, diversos problemas. Vai ter confusões, vão ficar na dúvida, vão se sentir perdidos, vai ter, gostei daquela sereinha lá em cima, apesar de não parecer muito uma sereia, o tal do canto da sereia, né, que de repente vão desviar, né? Tem aí, a gente sabe hoje, a oferta, por exemplo, de drogas, né? A oferta de coisas que são mais fáceis para que os jovens possam pegar esse caminho um pouco
mais encurtado, né, a priori, mas que vai ter menos reverberação positiva para ele. E também ele pode pensar que ele está fazendo um caminho para se tornar, de repente, um engenheiro, e de repente ele se encontra no meio do caminho um grande jogador de tênis ou de futebol. Enfim, a gente realmente, acho que vocês pais, vocês podem dizer, né, de cátedra, o quanto a gente tem que educar o filho para ser o melhor deles mesmos, né? Eu gosto até de como se fosse um conto bem curtinho, que até do Jean Piaget, que ele fala assim, que a verdadeira função do educador, seja ele pai, seja ele professor, ou enfim, é fazer com que o filho, fazendo uma metáfora com a árvore, então se o seu filho é uma árvore de um limoeiro, que ele dê o melhor limão, o limão mais saboroso, que não tenha pragas, que ele seja um limoeiro saudável, né? Então a gente olhar desta forma para cada um, eu acho bacana da gente fazer esses pensamentos. E aí, claro, que eu preciso colocar agora para vocês um aspecto que é da singularidade, porque cada família é uma família. Mesmo vocês que colocaram a família, né, que vocês têm essa maneira de fazer a gestão, né? Então, mora aqui, outro mora lá com os filhos. É um formato muito único. Quem é que vai fazer esse formato igual a vocês? Não tem, né? Vocês que vão tendo as perguntas e as respostas e vão acertando e vão errando e vão fazendo esse caminho. Então, e cada um tem esse mesmo percurso, esse percurso tão singular quanto único, né? Então, mais um, por favor. E aí, a minha contribuição também, do ponto de vista da neurociência, é muito mostrar para vocês que o fato de cada um ser único, o que isso significa, né? Cada um tem um patrimônio genético. Cada um tem uma herança genética. Vocês podem ter filhos gêmeos, univitelinos, e eles vão ter desenvolvimentos diferentes, né? Então, esse fator tão singular, que é tão milimétrico, ainda mais se a gente pensar, né, na história da evolução da vida, é tão ínfimo, né, que a gente compartilha genética de 98% com os macacos, né? Imagina a gente falar entre dois filhos gêmeos. Mas não é disso que se trata, porque hoje o ser humano, ele tem diferenciações tão sutis como tão grandiosas, que quando a gente perde de vista, a gente perde capacidade de poder ajudar e ajustar a caminhada deles. Um outro aspecto que é muito importante da gente poder entender cada jovem é como as emoções se desenvolvem. Até pouco tempo atrás, emoção era coisa, né, de segunda importância. Hoje, com a neurociência, a gente tem certeza, né, mais do que certeza, de como a emoção ela faz parte de todo o desenvolvimento, e se a gente não releva, se a gente não cuida, isso tem um custo muito alto. Aliás, a primeira coisa que acontece numa tomada de decisão, qualquer coisa, por exemplo, você segurou o copo, você faz assim com a cabeça, existe uma tomada de decisão emocional. Então, as nossas reações, elas são primeiro emocionais para depois elas serem cognitivas. Então, não olhar para isso é a mesma coisa que a gente não olhar, então, para o mundo financeiro, que é o que nos ajuda a fazer a gestão da nossa vida. Além, então, quando a gente fala então desse ser singular ou da família singular, além da gente entender então esses fatores que são genéticos, neurobiológicos, a gente precisa olhar para esse ambiente. Que ambiente? Porque cada um de nós é praticamente 51% é a genética, mas o restante é ambiente. E entendo o ambiente não só como esse ambiente físico, né, mas é a educação dos pais, é a escola que estuda, é um momento histórico. Né? Então, por exemplo, a Covid deixou marcas em todos. A gente pode não lembrar, porque hoje em dia a gente tem essa questão muito veloz da gente entender a vida, né? Então, acho que tem gente que fala assim, nossa, quanto tempo? A Covid já passou. Não, Covid foi o quê? Nem 5 anos, né? E isso deixou marcas e vai deixar marcas em todos nós. Então,
todos esses outros aspectos compreendem, né, o que é o ambiente e como que a gente aprende. Aprender, por muito tempo, parecia um termo restrito ao ambiente escolar. Mas hoje, graças a Deus, por isso que eu, como especialista em aprendizagem, para mim é maravilhoso hoje entender que aprender cabe a todos, até um paciente meu de 80 anos, ou seja, de 90, 100, ele aprende. Então, aprender é do humano, e aprender é que nos faz humanos, né? Esse é o nosso trunfo. Então, se a gente puder olhar com esse enfoque, então vocês aqui, né, buscando aprender, vocês estão fazendo algo que é realmente vamos dizer, a razão, né? Bom, primeiro, então, falar desses padrões familiares. Os padrões familiares, seja padrões que a gente herda, porque também a gente herda dos nossos pais, mas vamos pensar nos padrões de vocês, enquanto famílias, enquanto marido e mulher, ou enquanto só mulher, porque pode ter mães que fazem a gestão financeira sozinha, pode ser só o pai. Eu criei aqui alguns tipos, óbvio que baseados, né, em literatura, em conhecimento, mas eu criei aqui para essa nossa apresentação de hoje. E vou só fazer uma brincadeira e vou pedir para vocês, assim, se perceberem, é claro que ninguém é o único padrão destes que estão citados. A gente é um blend deles, né? Mas vamos ver. Então, eu vou primeiro falar dos pais protetores. São aqueles pais que protegem os filhos dos aspectos financeiros. Então, se estão vivendo algum problema, não vamos contar, não vamos dizer, não vamos participar, vamos mostrar que tudo está estável, que tudo está certo, que tudo está em ordem. Esse tipo de gestão, vamos dizer, financeira, no exercício da paternalidade, vai gerar, provavelmente, filhos inseguros, filhos que vão demorar a se tornarem independentes. Ao mesmo tempo que podemos ver pais com características autoritárias. Esses pais são aqueles que o dinheiro é meu, eu que mando, eu que decido, e vocês, quando tiver o dinheiro de vocês, vocês é que vão ver, né? Meu pai era assim. Isso a gente sabe bem, né? Hoje, e ainda é, imagina, com 80 anos ainda é. Mas ele foi pegando outros tipos para ir podendo compor aí a forma dele agir com as filhas, né? Esses pais autoritários, eles geram também filhos que são muito medrosos e filhos que não se arriscam. Filhos que acabam, às vezes, também ficando acomodados, assim como os pais dos jovens, vamos dizer, os pais protetores, né? Claro que os pais protetores vão gerar mais insegurança e o comodismo do que os pais autoritários. E os pais educadores financeiros? Vocês vão falar, acho que esses acertaram, né? Educador financeiro. Sabe por que não? Porque não é o ideal? Porque só educar financeiramente não resolve. A gente mesmo aqui percebeu o quanto que educar valorizando os aspectos emocionais ou socioemocionais é realmente fundamental para a gestão do indivíduo e, consequentemente, a gestão também dos seus recursos financeiros, dos seus recursos outros. Os pais permissivos ou negligentes. De repente a gente fala, nossa, negligente, né? Negligente é aquele que realmente não se importa, que não está... olá, olá, bem-vindas. Não está tão vinculado com os filhos, com o processo dos filhos. Você sabe que, de certa forma, o permissivo, ele acaba sendo negligente também. Porque se eu permito demais, eu tenho uma paciente cujos pais têm muito dinheiro e tal, independente dessa questão, mas eles deram uma festa. Ela tinha 17 anos, deram uma festa na casa. O pai até resolveu, eu não vou ficar, porque eu não vou aguentar, mas a mãe trancou no quarto, colocou um monte de empregados e a festa rolou até altas horas. Droga, etc. Quer dizer, ninguém olhou, fora aqui os estragos que aconteceram, porque quebraram coisas e etc. Então,
na cabeça dessa mãe, poxa, mas eu, né, tô aqui propondo para minha filha fazer uma festa do jeito que ela gosta. Gente, a gente é pai, a gente não é amigo. Né? Pai é pai, colega é colega. E a gente não pode esquecer dessa hierarquia. Hierarquia é importante para tudo. Hierarquia não significa que eu sou mais importante. Hierarquia significa que eu tenho um papel diferente. Então, no caso desta família, foi um estrago, né? Porque vocês imaginem como barracas no jardim e uma bagunça grandiosa, e os outros pais, mas enfim. Então, negligente, permissivo, isso ajuda ou não? Pois não? Pode? Meu pai sempre fala que ele pode estar errado. A pergunta é bem saber como. Ótimo. Meu pai sempre fala assim, que ele está errado, sempre dá, mas aqui tem hierarquia. Aí, ou ele às vezes, enfim, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre hierarquia. Eu tenho filhos pequenos de 4 anos e um de 1 ano, então eu estou... Também o de 4 anos me questionam horas, desde os 3 anos de idade, já questionava. Mas como é que eles usam a hierarquia para você? Como é que ele usa isso? Tá ótimo. Hierarquia, então quando eu estou falando de hierarquia, eu não estou falando de mais valor, menos valor, simplesmente de ordem. Né? Existe hierarquia no desenvolvimento humano. Né? Uma criança, um bebê que tem até 3 anos, ele não vai escrever. Vai ter uma criança que escreve com 3 anos, mas é uma exceção. Então, na biologia, no neurodesenvolvimento, na maturidade, na maturação do cérebro, a gente tem diferenças e tem hierarquia, tem o que vem antes e o que vem depois. Os papéis, eles podem até mudar, mas o papel de pai e de filho, ele não muda. O que acontece nessa geração que pode fazer uma confusão e que eu vejo, né, quando eu atendo as famílias, que eu vejo que traz uma confusão muito grande, mas quando a gente esclarece, parece que os pais se reorganizam de novo. A gente estava até aqui comentando, né, acho que com vocês, que a primeira geração que sabe mais do que a geração anterior, porque até então, até a geração Z, vamos dizer, que sou eu, que é, né, eu com 56 anos, a geração que vinha após sabia menos do que a geração que vinha antes, certo? Alguma coisa menos. Pela primeira vez, vamos dizer, a geração digital, eles sabem mais do que a geração anterior. Isso bagunçou a cabeça dos pais, porque mesmo que de uma maneira inconsciente, isso traz uma bagunça. Mas a hierarquia de valores, de experiência, porque hoje a gente acha que os jovens são muito mais inteligentes, e a gente estava até falando um pouco disso anteriormente, do QI, né, que o QI hoje só diminui, né, apesar do QI da classe média alta continuar alto. A gente vê o quão o digital traz... eu até me fugi meu raciocínio, eu voltei para lá. Que eu tava, pode, lógico. Eu achei muito interessante a sua pergunta. E eu queria falar o seguinte, eu sou mais velho que você, óbvio, mas a gente veio de uma geração onde a hierarquia era dada. Né? O meu pai escolheu uma escola, ele não perguntou se eu estava afim de estudar lá ou não. Né? Então, tem aquela máxima de quando é quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que hoje a hierarquia é muito mais conquistada. Até porque você tem filhos pequenos, o acesso à informação é absurdo. Né? E a sensação de empoderamento desses jovens também. Então, não adianta falar aqui quem manda sou eu. Falar, não, estou assim, vamos discutir aqui a fundo essa questão. Então, o assunto ficou para nós pais muito mais complexo, porque os meus filhos já têm 20 e poucos, não adianta eu falar que quem manda aqui sou eu, porque ele vai dar risada e vai embora. Né? E a gente acaba perdendo o respeito dele. Ou você conquista com competência, né?
alguém fala, qual que é o ideal? Tem ideal, tem hora de ser autoritário. Olha, você não vai. Você não vai porque é perigoso ou porque eu não concordo com o que você está fazendo. Tem hora de ser protetor. Olha, filho, vai dar tudo certo, não é? Então, eu acho que esse conflito geracional é bem interessante, mas é complicado para os pais, né? Para nós aqui, que temos que enfrentar esses questionadores de plantão, né? Bem difícil. E cada geração parece pior, né? Você estava falando dos seus filhos. Alguém falou alguma coisa? Uma coisa que o Marcelo falou é que a gente tem que conquistar. Eu não sei se eu acho isso. Né? Eu acho que assim, nasce, né? Essa hierarquia é bosta. A gente tem que ensinar os nossos filhos a respeitar isso. E não esperar chegar mais velho e falar assim, agora você tem que... Não, assim, quem tem hierarquia sou eu. Não, assim, assim, não, mas eu realmente não acho. Você tem que ir mostrando. E por isso que eu até brinco no podcast, que eu falo assim, quem nunca ouviu em casa, a hora que você tiver o seu dinheiro, você tiver sua casa, você manda. Mas enquanto está debaixo do meu teto, são minhas regras. Não sei, eu não consigo imaginar eu tentando, eu posso estar errada, posso ser uma carrasca, assim, tentando conquistar a hierarquia, para mim é claro. Mas é que tem muito tipo de pai e tem muito tipo de filho. Tem filho que você usa esse tipo de argumento, ele pega isso agora. Não, mas não, ele não disse 7 anos de idade. Eu disse ao contrário. Que é o que acontece. Isso é o que acontece Tem muita nuance. Não, eu sei, mas assim, pra gente chegar no ponto que eu tenho que falar, tchau, eu vou embora, tem toda uma formação. Isso, então, ótimo isso que vocês gostei, porque agora vocês vão entender por que eu dei aquele exemplo de quando a gente é bebê, o que é first things first, né? E por que eu dei o exemplo de 0 a 3, por exemplo, a gente não sai escrevendo, porque tudo tem uma ordem. Se a gente respeita a ordem e se a gente educa o jovem, se você está acompanhando o seu filho nessa evolução, dificilmente, de verdade, eu acompanho isso há mais de 30 anos, acontece algo que escapa tanto assim. Esses filhos que de repente se transformam de uma maneira que parece que viraram... Claro, para vocês pais, mães, é como se eles viraram outros. Sim, eles viram outros, né? Mas não foge tanto aquilo que vocês estão enxergando ou que vocês podem enxergar. Então, o que eu quero dizer, a gente tem uma ordem desse desenvolvimento, a gente tem... E hoje, né, vamos colocar agora nesse mundo de hoje, que esses jovens, que é a primeira vez que um jovem sabe mais do que o pai ou da mãe, mas você pode usar isso a seu favor, para a sua autoridade enquanto pai, porque existe o respeito, existem os valores que esses precisam ser dados, e isso é pais, e isto é família, isto é a estrutura da sociedade que precisa ser dada. A questão é que a gente terceiriza. Muitos de nós terceiriza. Se vocês olharem o entorno, se vocês olharem os colegas dos seus filhos, que vocês falam, poxa, eu não queria que meu filho convivesse tanto com esses, você vai ver os pais, como é que eles estão fazendo essa educação? Será que eles estão fazendo essa educação olhando, né, tão de perto, tão atentos? Né? O que você falou, Lena, não é assim de uma o meu filho de repente vai sair, né, dando pirueta não, eu estou acompanhando ele e eu estou mostrando para ele os caminhos, claro, eu mostro um caminho, ele pega outro, mas eu estou ali olhando e estou mostrando que existe esta hierarquia. E essa hierarquia, gente, ela é fundamental para a saúde mental. E aí eu falo, eu estou há mais de 20 anos na área da saúde mental, fui gestora de um programa dentro da psiquiatria da Unifesp, de saúde mental para jovens, né? Então a gente vê o quanto que esse conhecimento, isso que a gente está aqui conversando agora, né? Essa estruturação que tem que ser dada para os jovens, hoje, cada vez mais, por exemplo, os seus filhos, as questões socioemocionais deles, você vai ver que eu vou mostrar aqui depois pode passar.
o quanto é importante, não é só para a gestão financeira, para todo o resto. Fala. Não, pode? O filho nasceu na pandemia, tem essas questões de pandemia. Depois, na escola, ele estava proteína e batendo. Tinha umas questões. Mas a psicóloga, a análise da escola, o sugerido, nem foi ele. Foi em mim e a minha esposa. E a gente teve que fazer análise da esposa juntos. Gostei. Qual que é essa escola? Essa escola é boa, então. Ah, sei qual que é. Sei. E aí, a gente fez terapia, eu e ela, para saber como Ótimo, é o adulto. Tanto que tem problemas que acontecem em escolas, e vocês devem saber, porque sai no jornal e tal, que não é você vai deixar uma criança resolver com outra criança. Não, eu, quanto escola, não tenho que me meter, que um faz bullying no outro. Não. Eu, como escola, preciso intervir, preciso dar modelo. Os pais, tanto faz o pai de quem sofre o bullying, de quem faz o bullying, precisam se envolver, precisam se educar para que essas situações não aconteçam, né? Que a gente tem que fazer essa educação também socioemocional. E aí, falando agora da geração Z. Então, comentei um pouco sobre os padrões de cada família, de cada pais entenderem, né, as questões financeiras, mas também quem que é a geração G? Eu poderia falar muito da geração G, eu escolhi alguns aspectos. Primeiro, a versatilidade. Eles são realmente uma capacidade de flexibilidade, de serem versáteis. Eles tanto podem fazer um trabalho como depois fazer outro. Eles pensam em uma escolha e logo eles conseguem pensar em fazer uma escolha tão diferente. Eles são super motivados, eles têm habilidades tecnológicas realmente, né, já muito mais avançadas do que então, a geração anterior. Eles buscam, né, e desejam se equilibrar, né? Dificilmente um jovem da geração Z fala assim, eu vou me matar de trabalho, eu só vou pensar em trabalho. Não, eles pensam no prazer deles, né? Então, bom, e aí por isso que eu coloco ali abaixo o trabalho. Eles buscam trabalhos que têm um significado. Imagina, vocês, na época que vocês escolheram o trabalho de vocês buscavam um trabalho que tinha um significado, que tinham... Olha, vou falar para vocês que até eu busquei, viu? Eu fiz educação na USP na época, mas sabe o que eu fiz depois? Enquanto eu fazia educação, eu vou fazer administração na fábrica. Eu falei assim, meu Deus, estou louca! O que eu vou fazer a educação, né? Mas imagina, hoje, eles fazem sim, eles vão para o coração deles, vão para aquilo que eles acreditam, né? Bom... E eles são os nativos digitais, que era aquilo que eu estava comentando, né, trazendo esse frame aí para vocês, que são as maneiras fundamentalmente diferentes de aprender. Não só porque a escola mudou, mas porque os acessos mudaram. Hoje, tenho certeza que vocês... Eu sou louca para fazer uma outra faculdade, porque hoje o ensino é muito mais interessante, a maneira de... Né, dá vontade da gente fazer vários cursos e vários estudos. E eles têm algumas características que trazem isso mais à luz, que é a capacidade do multitarefa. Vamos só entender que multitarefa é uma maneira que a gente fala só pra gente, uma maneira quase figurada, porque não existe multitarefa, tá? O cérebro faz uma coisa por vez. Então, multitarefa é só a capacidade do jovem que ele consegue ter uma atenção mais alternada do que nós, gerações anteriores. Então, é verdade quando, de repente, um filho de vocês de 16, 17 anos está ouvindo uma música e fala que está estudando. Se fosse na minha geração, ou estava ouvindo a música ou estava estudando. Mas ele pode ser que ele esteja ouvindo uma música que não concorra com, vamos dizer, o objeto do estudo, e ele está também estudando. O problema do jovem de agora é o foco. Por isso que tem um surto de déficit de atenção, que não é, certo? Porque o déficit de atenção é um problema do cérebro. É como se fosse, por exemplo, o autismo é um problema do cérebro. A depressão, uma doença do cérebro. E não é possível que a gente está numa fase em que está tendo uma epidemia de déficit de atenção, tá? Então, isso é importante da gente falar. O que está acontecendo é que mudou-se o tipo de atenção que precisa e mudou-se as necessidades que a gente precisa prover para os jovens. Quando a gente fala hoje de meditação, não é porque é bonito e cool, porque
o espaço cerebral que a meditação oferece faz um equilíbrio, um contraponto na velocidade da informação que eles recebem o tempo todo. E outra que eu preciso colocar aqui, que vai ser um bom álibi para vocês. O fato desses jovens terem muito acesso à informação, processo à informação, principalmente visual, né, eles são muito visuais, não significa que eles tenham mais conhecimento. Então eles enganam vocês, esse cuidado. Eles têm mais informação, conhecimento é outra coisa. Conhecimento é processo. Conhecimento, e para ter conhecimento, olha só, eu vou só resumir rapidinho para vocês entenderem o que eu quero dizer. Para a gente conhecer alguma coisa, a primeira coisa é você ter motivação, né? Você ter interesse e motivação. Depois, você precisa ter atenção e atenção focada, que já é a dificuldade deles. Para ter atenção focada, você tem que manter a atenção. Dessa atenção, você tem que transformar em memória de trabalho, aquela memória que é a memória RAM. Da memória RAM, tem que passar para curto prazo. Da memória de curto prazo para de longo prazo. Aí você aprendeu. Então, isso é assim? É igual eles têm informação que é só clicando numa tecla? TikTok? Não. Então, eles acham que sabem muito, porque eles têm muita informação, mas não conhecimento. Tá? Então, isso é muito importante. E aí, outros exemplos que eu dei aqui do nativo digital, que é legal da gente, óbvio que vocês podem até saber, mas a gente ter aqui no nosso drive, que eles são bastante criativos, até por esse número de informação, né, traz mais criatividade também, e tem essa tendência do colaborativo, por isso que a gente falou anteriormente, né, eu tinha comentado que eles gostam do trabalho com sentido, do trabalho que tenha colaborativo, o que foi? Propósito e tudo mais. Né? E são críticos toda a vida, que é isso que vocês colocaram aí. Né? Se imagina, se o seu baixinho, sua baixinha de 3, 4 anos já fala, eu não vou por quê? Né? Por quê? Imagine, né, daqui a dos próximos anos. Então, esta é a tendência. É a tendência pela vida, por como a gente está, vamos dizer, estimulando esses cérebros, né? Agora, então, até agora falei de coisas bem positivas, né, dessa geração. E o comportamento, gente? E a estrutura emocional desses jovens, socioemocional. Então, é aí que está a questão. Hoje, sim, eles têm atraso de maturidade. Hoje, a gente... Por isso que eu criei um termo novo, que é o pós-adolescente. Porque a adolescência, se a gente procura na literatura, a adolescência é até os 18 anos, né? Só que 18, 19, 20, 25 anos tem muito de característica adolescente. E aí tem um lastro, e aí eu venho aqui com, né, por isso que eu gosto de estudar a neurociência, para a gente ter esse lastro. O cérebro, de fato, acaba de finalizar, de se formar, por volta dos 28 anos, para coisas que nós estamos exigindo agora, que é ter velocidade, ter várias informações ao mesmo tempo. Então, tudo isso, o cérebro fica mais potente conforme a idade da maturação desse cérebro. Mas não para tomadas de decisão, para ser responsável. Com 18, 19 anos, sabe sim que tem que estudar, sabe sim que tem que trabalhar, sabe sim que tem que arrumar o quarto, né? Quem não sabe muitas vezes são os pais, que deixam que eles não arrumem o quarto, que eles não sejam responsáveis, né? Outros grandes problemas que acontecem, e até eu fiz um e-book há pouco tempo sobre autoestima, porque eu estou vendo no consultório sofrimento, não transtorno mental. Eu estou vendo o aumento, desde antes da pandemia, do sofrimento de jovens. Sofrimento com questões que não têm lugar concreto. E esse sofrimento pode sim levar a problemas de saúde mental, que é o que a gente está vendo, que mesmo não aumentando tanto o número, por exemplo, de depressão, que a gente acha, hoje tem mais depressão no mundo, tem mais depressão, mais em adultos e terceira idade. Jovens, a gente vê mais suicídio. O que mais aumenta em termos de doenças mentais é o suicídio. Bom, quais são os nossos desafios? A gente ajudá-los
naquilo que é a consequência da geração deles, as relações desconectáveis, a informação que é infinita, né? Que é aquilo que a gente comentou o tempo todo de informação, mas é superficial. E ainda eles lidam com o fake, onde eles não têm ainda tanto conteúdo para poder, ou tanto conhecimento, para diferenciar o que pode ser fake, o que não pode ser fake. A positividade tóxica, porque o digital traz, principalmente para as meninas, uma questão que, né, eu vi que muitas de vocês têm as filhas meninas, uma necessidade grandiosa de se mostrar e de se mostrar bem, feliz. E isso não é real. Oi? Dentro de um padrão estético, ainda mais porque o jovem ele é mais visual, até por conta de como que o cérebro se desenvolve, que traz um bem-estar que não consegue se sustentar. Não consegue. E aí, o cutting, né? Quer dizer, a automutilação e tudo mais, esses aumentam não tanto na proporção, mas isso tem aumentado. E o déficit de natureza, vocês vão falar assim, nossa, porque tudo a gente tem que entender por compensação. Hoje, esse excesso de atividades, essas diversas telas que acontecem ao mesmo tempo, trazem menos tempo de conexão com aquilo que traz equilíbrio de fato, que é a natureza. E a dopamina eletrônica... Tá, vou acelerar aqui um pouquinho. Bom, eu comentei agora anteriormente, né, que a literatura diz que a gente realmente, os maiores desafios hoje das próximas gerações é de fato saúde mental, mais do que qualquer outra questão. E olha que informação interessante essa com relação ao mercado de trabalho da McKinsey, que é uma grande empresa de consultoria, que as habilidades tecnológicas e as habilidades socioemocionais e também as habilidades cognitivas altas, então, daqueles jovens que são mais competentes intelectualmente, são as que vão ser as mais necessárias. Então, isso é importante para a gente ter isso no nosso radar. Continuando aquela metáfora lá do Fernando Pessoa, né? Viver não é preciso, mas frustrar-se é preciso. Então, eu pergunto, vocês ajudam os filhos de vocês a passar por frustrações? Porque isso faz um cérebro fortalecido. Como que a gente transforma a frustração em atitude? Quando a gente empresta essa região da frente, que é o pré-frontal, que nós adultos temos desenvolvido, e o adolescente ou o jovem adulto não tem, e a gente precisa, então, pensar junto, mostrar opções, mostrar caminhos, para que eles possam tomar as melhores decisões. Eu sei que muitos de vocês se confundem, porque eles têm tanta informação, eles são tão empoderados e cheios de si, que vocês acham que eles podem tomar a decisão. Eles não têm essa competência ainda. Eles precisam de que tem um circuito no cérebro, eu vou falar só rapidinho, mas para vocês entenderem que isso é neurobiológico, não depende do desejo deles. Chama circuito de recompensa, é onde passa a dopamina. Vocês já ouviram falar da dopamina, aquele neurotransmissor que deixa a gente feliz, satisfeito, né? Na fase etária do adolescente, jovem adulto, é a única fase da vida de um sujeito que passa menos dopamina, quase 1/3 de dopamina a menos. Então isso significa o quê? Que o jovem, ele é aborrecido por natureza. Por que o jovem precisa de coisas desafiadoras? Por que ele se cansa, ele se entedia facilmente? Porque ele tem essa tendência que é natural da fase etária de ser menos motivado. Mas isso significa o quê? Então, meu filho tem menos dopamina, então vamos deixar ele ser, tá aí, não quer ir para a escola, não vai, não quer fazer faculdade, não vai. Não. Aí as nossas estratégias, o que a gente tem que fazer para motivá-los, para poder fazer com que eles tenham desafios e sigam em frente. Então, nos resta como que a gente pode ensinar esses jovens a passar por pelas dificuldades, como que eles podem ampliar a caixinha de ferramentas deles para que eles possam lidar com as suas dificuldades, com as suas limitações. Então, primeiro, ajudando no entendimento das alternativas de recursos que a gente tem. Então, temos um problema aqui? Como é que você pode agir com relação a isso?
Que alternativas você tem? Que processos você pode fazer? Então, trabalhar um pouco, por isso que eu brinquei um pouco, a gente tem que ser o CEO, né? Para poder expandir e trazer outras alternativas para o jovem, porque às vezes ele só vê aquela, porque ele é imediatista, o cérebro dele não tem tanto esse espaço de background, de parear com aquilo que poderia ser, esperar para ter a recompensa. O que ele quer? Ele quer recompensa imediata. Por isso que jovem é muito vulnerável à droga. Droga é rápido. Anfetamina é rápido. Olha a importância da gente criar esse sistema de recompensa, ampliar esse circuito para que o jovem possa falar assim, opa, tá bom, se eu não tiver o que eu quero agora, mas se eu esperar um pouco, eu vou ter isso de um jeito muito melhor, então eu vou aguentar. E assim a gente vai fortalecendo o nosso sistema e também trazendo a materialização das oportunidades que o jovem pode ter, lembrando ele do que ele quer. Nossa, você não falou que você queria estudar fora? Ah, então para estudar fora, vamos ter que economizar. Para estudar fora, você vai ter que estudar bem e aprender bem o inglês, né? Então, esse papel dos pais. Então, a autoridade ou, né, a hierarquia está aí. Não é mais a hierarquia de falar eu que mando, mas eu tenho conhecimento para estar com você na sua jornada. E também impor limites. Limites, quem disse que limite é ruim? Pelo contrário, quando eu falo que eu sempre gostei de estudar o cérebro é algo que deu certo, não é? Uma maquininha que deu certo. Quantos milhares de anos estamos aí, coisas acontecem e o cérebro humano persiste. Sendo essa máquina que deu certo, por que deu certo? O que é que acontece? O cérebro tem limites. Limites na maturação, limites no desenvolvimento. Quando a gente burla esses limites, a gente paga um preço de alguma forma, né? E sempre, claro, o exemplo, neurônio espelho, é uma das melhores atitudes que vocês podem ter. Quer que ele não fume? Não fume. Quer que ele seja disciplinado? Seja disciplinado. Ele pode até peitar você, falar que vai fazer diferente, mas vai ficar gravado no HD dele. Não na memória RAM, no HD. Quais são as consequências da gente lidar bem com a frustração, com a ansiedade e com todas essas questões emocionais que nos afligem? Eles vão ter maior drive para inibir aquilo que não é bom de fazer. Então, para inibir as respostas impulsivas. Porque o jovem comete besteira porque é impulsivo, porque não pensa, porque não para, porque não reflete. Se você ajuda ele a treinar a se frustrar, ele vai passar por isso com mais facilidade. Ele vai ter mais autocontrole. Hoje, as pesquisas mais robustas de qualidade de vida mostram o quanto o autocontrole, treinar o autocontrole é preditor, não só de ir bem na escola, mas de ter boa saúde, até de ter relacionamento mais estável, independente de ser homem com homem, mulher com mulher, saúde financeira e por aí, quando eu digo saúde em todos os aspectos. Concentração favorece que o jovem consiga ter mais atenção focada ou a concentração, que a gente chamava antes, e claro, ali quando eu coloquei relembram constantemente o que querem, porque quando a gente supera uma frustração, quando a gente lida melhor, é porque a gente conseguiu manter o nosso desejo apesar daquilo não ter dado certo. E aí eu mudo de estratégia e de repente, ou para não buscar o mesmo objetivo, ou para adaptar o meu objetivo para que eu consiga algo ainda maior, mais importante, né? E claro, e o sucesso na vida, nas escolhas, sobretudo com saúde mental. Então, essas são as consequências da gente ensinar o jovem a lidar com a frustração. Então, voltando àquela pergunta inicial que eu tinha feito para vocês, né? O que a gente quer para os filhos, o que a gente pode trazer para eles? Eu então diria preparar esse nosso jovem para o futuro de uma maneira que a gente entenda que não é só a educação emocional, mas também a educação financeira, a educação
com relação ao respeito e a tudo que envolve as habilidades socioemocionais, também, ao mesmo tempo, entendendo que o estresse é que é o mais nocivo, que a gente buscando esse equilíbrio, mesmo que de formas diferentes, a gente vai ter cada ser singular, saudável, sobretudo nesse aprendizado contínuo. Então, obrigada pela escuta. Muita coisa, né, que a gente imagina. Obrigada a vocês. Vocês têm alguma... Né, porque eu quis passar algumas informações, porque tem informações aqui que vocês provavelmente não tinham, e eu acho importante trazer, porque a gente pensa com mais clareza, né? Informação que que tem ciência, que tem também vivência, né? Porque eu costumo dizer, as pessoas às vezes falam, nossa, a Adriana é muito calcada em ciência. Eu sou realmente, eu gosto de me, vamos dizer, de contemplar a ciência, mas não sem a vivência. Você aprende? Sim, sim. Psicólogo, você aplica algum método de avaliação? Tá. Bom, nesse departamento, vamos dizer, né, de atendimento como terapeuta, eu atendo jovens adultos, né, tanto para avaliação neuropsicológica integrativa. Avaliação, vocês sabem o que é avaliação neuropsicológica? Já ouviram falar? É uma avaliação que hoje, graças a Deus, está sendo bastante, tendo bons olhos, né? É uma avaliação que é como se a gente tirasse uma fotografia do encaixe do cérebro com a mente. Então, a gente consegue ver ali vulnerabilidades ou fortalezas. Por exemplo, estou na dúvida, será que tem déficit de atenção ou tem só dificuldade? Será que estou achando que ele está meio deprimido ou isso é o funcionamento dele? Sabe? Você esclarece um pouco numa fase que o jovem... Não, isso é feito dentro de um modelo de avaliação, de uma avaliação neuropsicológica. Demora uns 5, 6 dias, tchau, prazer. Uns 5, 6 dias para ser feito. Fazer mais ou menos 10 sessões. Aí cada às vezes profissional No meu caso, eu faço são dois profissionais que fazem, um faz a parte qualitativa, a outra quantitativa, e a gente tem uma média mais ou menos de 5, 6 sessões. Eu acabo entrando em contato com todos os atores da vida, né? Então, assim, se tem escola na escola, se tem médico, psiquiatra, neurologista, para você ter todas as informações para ir poder, de fato, fazer uma devolutiva, né, assim, robusta. Então, isso é avaliação, e eu também atendo como terapeuta, né? Na terapia que a gente chama de terapia cognitiva. Aí vocês podem falar, nossa, qual que é a diferença da cognitiva para né, ter a TCC, terapia psicológica, né? A terapia cognitiva é uma terapia... Quando fala terapia, é porque já releva as questões emocionais, não necessariamente psíquicas. Então, uma terapia cognitiva trabalha as questões emocionais à luz da cognição, ou seja, por isso que é uma terapia mais breve, é uma terapia que é baseada em objetivos, em metas, que uma terapia psicológica comum não é, né? Se vocês já fizeram terapia, vocês sabem que o desfecho é o que você sente, o que você pensa, né? Na terapia cognitiva, acho que por isso que para jovem, né, eu trabalho já com vamos dizer, com essa metodologia, né, que você falou. Não é exatamente uma metodologia, mas é um processo, né, de entendimento dos processos emocionais e cognitivos. Já faz bastante tempo e agora tem várias linhas hoje, né, que tem tanto da psicologia quanto de outras áreas.